Boa tarde, seu Machadinho. Boa tarde, seu Santos. Boa tarde, sejam bem-vindos a todos nesta casa de luz, evidentemente. Antes de iniciarmos, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixa, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Pedindo permissão a Deus, nosso Senhor, a Jesus, o nosso mestre e guia, a Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, a Mãe de todos nós, ao mentor dessa casa, Oswaldo Melo, e a todos os espíritos de luz, vamos dar início à primeira parte nos trabalhos na tarde de hoje. Com o livro Fonte Viva. A mensagem número 105 tem o título Sois a Luz. A mensagem é de Emmanuel, como sempre, maravilhosa mensagem. Vós sois a luz do mundo. Jesus, está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. E assim, Emmanuel discorre. Quando Cristo designou aos seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhe tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve, invariavelmente, à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. E se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. É uma mensagem que enche o nosso coração de emoção, porque Emmanuel faz com que a gente se emocione com as suas mensagens. E discorrer sobre a mensagem dele é muito difícil, mas a gente tenta. E a gente quer um pouquinho dessa luz, desse mestre querido, que ele aqui exalta. Então pensemos, a Terra, muito bem, sozinhos e chorando, muito bem. A Terra é de provas e expiações, tudo bem, já compreendemos, o Livro dos Espíritos nos explica tudo isso. Por que viemos à Terra? Por quê? Por que viemos, então, para essa terra de aflições?
O Livro dos Espíritos nos explica. Para elevarmos a nossa alma através do trabalho no bem. O trabalho no bem significa iluminar. Se nós temos mais conhecimentos, é claro que não vamos ficar como egoísta para nós esses conhecimentos. Se temos algum conhecimento, vamos esclarecer, vamos espargir esses conhecimentos para aqueles irmãos de boa vontade. Não vamos forçar a ninguém. Mas se nós já temos esse conhecimento, uma pequena luzinha já que podemos espargir. E em todos os sentidos nós podemos ser luz. Como em todos os sentidos? Na caridade, na fraternidade, na solidariedade, no amor, no perdão, compreendendo com discernimento que nós cristãos, como disse Emmanuel, sem fé, sem obras, não adianta a fé. Sem obras, não adianta a fé. Sem obras, podemos passar o dia inteiro rezando. Toda hora orando e pedindo a Deus, e pedindo perdão e rezando a Deus. Mas e o nosso próximo que precisa tanto de um pouquinho de luz? A luz da caridade, a luz de uma palavra, a luz de uma compreensão, a luz de nós ouvirmos um pouquinho o nosso próximo, a luz de uma ajuda material. Isto tudo soma, isso tudo vai limpando a nossa alma, melhorando, para quando partirmos melhores daqui, dessa terrinha de aflições. Então, por quê? Por que não acendermos a nossa candeia de caridade e amor e partirmos para ajudarmos todos os nossos irmãos necessitados? De uma maneira ou de outra. Tem uma pandemia que sufoca nós, que deixa nós presos dentro de casa? Sim, tem. Mas o supermercado continua funcionando. Eles entregam, inclusive, coisas que nós queremos comprar. Eles entregam a domicílio. Nós podemos fazer muitas coisas ainda assim mesmo. Orar, que é muito importante. Ligar para essas pessoas que estão em dificuldades, muitas vezes, e uma palavra amiga faz muito, muito bem. Uma lembrança de pessoas, muitas vezes sozinhas, faz muito, muito bem. É um pequeno e luminoso pedacinho de luz. Então, sejamos esses. Vamos imitar o vagalume ainda, porque não temos uma luz constante. É uma luz intermitente, a do vagalume, mas ele tem uma luzinha, não tem? Então, vamos imitá-lo. Intermitentemente, mas vamos imitá-lo. Porque aí precisamos mostrar que realmente nós estamos com o Cristo. Esse amor imenso que ele tem por nós, ele chegou a dizer aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Aos discípulos, nós temos 2021 anos longe desse Cristo que já veio, já foi, e ainda não conseguimos acender a nossa candeia, muitas vezes por dificuldades, por ócio, pela má vontade, por não querer sair. Eu não vou deixar de assistir a minha novela, eu não vou deixar de assistir meu filme, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu preciso ficar em casa, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Amados, nós não viemos aqui numa colônia de férias. Muito pelo contrário. Viemos para trabalhar. Trabalhar o nosso espírito, a nossa alma, para nos melhorarmos, para pagar as dívidas do pretérito. E cada bem que nós fazemos é um pontinho que nós ganhamos. Então, fazermos o bem sempre. Sermos luz, embora intermitente, mas sermos luz nas horas necessárias. E outra coisa, aquele que acende a candeia é o primeiro a se iluminar. Iluminando a nossa alma, iluminando o nosso coração e o nosso pensamento, a nossa mente. Iluminando para o bem, para o amor, para a luz, para a misericórdia, para a compreensão, para a caridade.
É esse o nosso papel aqui na Terra. Juntar coisas materiais, e mais, e adquirir cada vez mais. Não vejo sentido. Sinceramente, não vejo sentido. O sentido maior é doar-se. Doar-se de coração. É evidente que temos o nosso conforto em casa e é preciso termos. Não é pecado termos o nosso conforto, mas o supérfluo não. O supérfluo pode ajudar aquele irmão que falta, que não tem nada, aquela fartura de faltas na nossa cidade, aqui em Criciúma. Estamos rodeados de gente que falta, que tem miseravelmente vivendo. Aqui mesmo, não precisamos sair daqui, não vamos à África, não precisamos sair de nossa cidade. Aqui em nossa volta da cidade, no centro, nós temos imensa miséria. Um ovo é festa. Uma cesta básica, então, uma alegria imensa para crianças que não têm o que comer, que às vezes tomam um café e o pai nem come o pão, nem a mãe, para eles comerem um pedaço de pão. Isso, como é que nós vamos fazer? Acender essa candeia e sermos luz levando essa caridade para os irmãos, iluminando nós e aqueles que necessitam. E os doentinhos? Quantos doentinhos? Quantos não têm um dinheirinho para comprar o remedinho na farmácia? Quantos têm a receita para a sua dor, para o seu mal? Mas não tem o dinheiro para comprar. Quantos, meus irmãos? Ah, mas eles estão passando isso porque são devedores, então vieram para purgar. Mas cabe a nós julgar. Eles vieram para purgar através de necessidade, através de doença, através de miséria. Eles vieram porque são espíritos rebeldes e assim vieram à Terra. Mas cabe a nós julgar, cabe a nós apagar o nosso candelabro e não iluminá-los com o nosso amor e a nossa caridade? Como é que é ser cristão? Quando foi que o Cristo condenou? Se na cruz morreu perdoando a todos nós, quem somos nós para julgar irmãos? Ah, não, porque está sofrendo, porque está na rua, porque isso e por aquilo, é porque é espírito devedor, é porque o espírito foi muito mal no pretérito, ele foi muito mal e veio para pagar, é problema dele. Não, é o nosso irmão, é irmão do Cristo, é filho de Deus. Todos nós somos necessitados. Todos nós, com dinheiro ou sem dinheiro, somos necessitados. O que necessitamos? Limpar a nossa alma, a leveza da nossa alma, tirar de nós as plantações daninhas que plantamos em pretéritos. Por isso é que estamos aqui nessa terra. Tanta injustiça que há nessa terra. Mas Deus é justo. Quantas coisas acontecem com roubos, com corrupção, com crueldade, com assassinato, com pessoas matando, maridos matando as suas mulheres, porque não gostam de ser preteridos. Mas vamos julgar? Quem somos nós para julgar? Deus, nosso Senhor, o Pai justo e bom, sabe de tudo, não cai um cabelo de nenhum filho sem ele saber. Então não cabe a julgar. Vamos ajudar com as nossas preces, com o nosso querer. Nós queremos ajudar e nós vamos ajudando conforme as nossas condições. Evidentemente, vamos nos basear. Não somos o Dr. Bezerra de Menezes, nem perto chegamos daquele médico maravilhoso, desse médico ímpar. Foi o médico dos pobres, como chama. Ele tirava dele, ele deu anel de formatura para a criatura para comprar remédio. Ele tirava do bolso a sua roupa e dava. Ele receitava, não tinha receita, não tinha dinheiro para comprar o remedinho, ele comprava e dava. A família tinha que cuidar, porque senão faltava coisa para a casa dele. Ele foi um amor
da caridade em pessoa. Ele iluminou, ele era a lâmpada firme, não é intermitente, ela é sempre lâmpada, em todos os lugares que ele teve, em todas as condições que ele se destacou como político, seja como for, ele sempre foi a caridade em pessoa. E o Chico Xavier? Que dizer daquele espírito de luz? Não era uma luz constante? Em primeiro lugar, o meu irmão. Sempre em primeiro lugar, o irmãozinho dele. A fila e fila, ele sempre, em todos os momentos. Teve uma senhora que deu um relógio para ele. Ele não queria aceitar, não, eu quero dar para você, Chico, um presente, um relógio. Aí a outra senhora chegou, pegou a receita e disse, pois a senhora tem que tomar de tantas em tantas horas. Não tem relógio, Chico, para controlar a hora. Na mesma hora, aquele relógio que ele ganhou, ele deu para aquela senhora. É doar-se sempre. Uns exemplos que nos emociona. Uma Teresa de Calcutá, que viveu no meio dos pobres, dos leprosos, não queria nem saber, curando esse ou aquele, limpando feridas, trazendo para a sua comunidade todos aqueles doentinhos que eram deixados para morrer. As meninas que entraram junto para trabalhar com elas, as freirinhas, quando chegavam perto daquele odor horrível das pessoas que exalavam de doenças das feridas, das chagas, e ela limpava, então ela disse para as meninas, para as freirinhas, minha filha, quando vocês estiverem pensando feridas, limpando feridas, imagine que estão limpando a chaga de Jesus, que aí você não sente mais o mau cheiro. Olha o exemplo de amor e caridade, olha a luz iluminando a todos. É isto que nós devemos imitar. Sócrates, muito antes de Cristo, já falava no amor, na caridade e na reencarnação, já falava em outras vidas. E falava que o Espírito vinha para se redimir. Então, nós vamos nos iluminar através do conhecimento, através do amor, porque conhecimento não precisa de amor, né? É amar. O amor é o maior de todos os sentimentos. Se nós tivermos amor em nossos corações, nós começamos a imitar todos os espíritos de luz. Porque o amor cobre uma multidão de pecados, disse o Cristo amado. Então, meus irmãos, é fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo faria. Não é fácil mudarmos. Não é fácil nos reformarmos intimamente. Ainda nós somos egoístas, nós somos ciumentos, nós somos invejosos, nós somos pessimistas muitas vezes. Nós costumamos valorizar só o mal. É crueldade aqui, é guerra lá, é isso aqui, nós comentamos, só fatalidades. Isso faz um mal danado. Nós temos que mudar essa maneira de ser. Vamos iluminar com o nosso otimismo. Puxa vida, ainda existem coisas muito boas. A gente está vendo no noticiário de pessoas que se doam, de pessoas que vão, padres, que se dedicam à pobreza, que se dedicam aos irmãos, pessoas nas vilas, nessas favelas do Rio ou São Paulo, que reúnem, fazem escola de dança, escola de música, escola disso, dão aulas. São irmãos que já têm a candeia e já acenderam, já começaram a se iluminar e iluminar aqueles irmãozinhos que estavam nas trevas da miséria, da tristeza, do ódio, de pais terríveis, enfim. Então, eles trouxeram para seus galpões e ali fizeram danças, e ali fazem músicas, e ali estudam, e ali se doam. E tem comidinha, que se junta todo mundo, que o pobre é maravilhoso. Pobre é maravilhoso. Você chega, sempre tem um pãozinho, um pedaço de pão,
e um cafezinho para a gente. Quando eu visitava as pessoas, que a gente ia nas vilas, levavam alimentos, mas não saía de lá sem um cafezinho. Meio fraquinho, mas era gostoso, porque vinha, eu sabia que vinha com amor. Que coisa boa quando a gente tem essa reciprocidade de amor, que se leva amor, nós recebemos amor. Muitas e muitas vezes visitamos pessoas, muitas e muitas vezes choramos junto com as pessoas, porque doentinhos, irrecuperáveis, mas ainda com pensamentos de amor e Deus nosso Senhor. Quantas vezes fomos para levar o passe em pessoas doentinhas, já desenganada pelos médicos? Quantas vezes choramos junto à cama, ajoelhados, pedindo ao doutor Bezerra de Menezes que, por favor, amparasse aquela criaturinha? Quantas e quantas vezes nós sentimos a alegria da lâmpada acesa, a lâmpada da caridade, a lâmpada do amor, não por nossa evidência, não, nada disso de vaidade, dessas coisas, nada disso de eu fiz, não fiz nada. Quem fazia eram os espíritos de amor, de luz, a luz que nós tanto necessitamos. É isso que nós precisamos, meus queridos amores. É isso que nós precisamos. É pensar que nós temos condições, que nós podemos ser luz. É querermos nos transformar. A reforma íntima, limpar todas as coisas nefastas que temos em nossa mente, em nossa alma, em nosso coração, e colocar o candelabro de luz de Jesus em nossos corações, e começar a ser cristãos, mesmo trabalhando, mesmo sempre trabalhando no bem, no esclarecimento, no amor, na caridade, muito, muito, que é o que nos leva ao passaporte da salvação. Às vezes, eu fico sentado aqui, pensando, eu preciso fazer uma coisa. Mas aí eu olho para a minha casa e a minha esposinha doentinha, e eu estou fazendo, eu vou fazendo, eu estou fazendo a minha parte, com a graça de Deus. Eu tenho, a lâmpada é pequenininha, mas estou fazendo, estou tratando com maior carinho, a maior ternura, comidinha, remedinho, roupinha. Então, isso não é bom? A casinha limpinha? Tudo em função de quê? Do amor. Porque ele, o amor, eu já falei, cobre uma multidão de pecados. Compreendamos isso, amor, e começamos a viver uma nova vida, iluminado pela luz divina do Cristo. Perdoando, não levando a mal ofensas, críticas, calúnias. Isto é problema da pessoa, não é mais conosco. Se os nossos irmãos querem ofender, querem falar isso, falar aquilo, aquelas críticas corrosivas, esqueçamos, perdoemos, isso não é problema nosso. Agora, quando a crítica é construtiva, aceitemos com resignação e pensemos que realmente aquela pessoa está nos ajudando. É uma crítica construtiva, é luz que está nos enviando para que acendamos os nossos candelabros e começamos a nos iluminar. É uma pessoa que está nos ajudando. Isso é que é viver. É um viver simples, mas maravilhosamente bem, porque nós, com nossa vida, acendendo o candelabro, a chama divina que há em nós podemos tudo. Nós venceremos. Como diz o Cristo, eu venci o mundo. E nós venceremos, porque o nosso verdadeiro mundo é a pátria espiritual. Aqui é as colheitas que nós devemos fazer daquelas plantações que não eram necessárias, que plantamos no pretérito. Então, vamos colher através de quê? Da nossa luz da caridade, da nossa luz do amor, da nossa luz da boa vontade. Sempre, sempre pensando que nós somos irmãos do Cristo, filhos de Deus nosso Senhor. E nunca estamos sós, porque sempre temos uma luz, embora não acendamos a nossa, mas temos uma luz em nosso anjo de guarda, nosso espírito protetor,
que está sempre junto de nós, nos intuindo, sempre tentando nos livrar do mal, nos intuindo, chamando a nossa consciência. Muitas vezes não ouvimos e sofremos. E essa dor acorda e nós voltamos ao caminho da luz. Pensemos isso, meus amados. Que Deus, nosso Senhor, esse Pai amado, que Jesus, o nosso caminho, verdade e vida, esse mestre, guia e modelo, que os espíritos de luz, os nossos anjos de guarda, o nosso guia protetor, seja sempre em nossos corações, para que possamos nos iluminar, iluminando aqueles todos que estão em volta de nós, com muito amor, com muito otimismo, com a alegria daqueles que já sentiram Jesus em seus corações. Muito obrigado, meus irmãos. Que assim seja. Graças a Deus. Depois de ouvirmos essa explanação magnífica do nosso irmão Santo, vamos prosseguir estudando o Livro dos Espíritos. E nós estamos no 6º capítulo, onde estudamos da vida espírita. Nós já estudamos neste livro os espíritos errantes e hoje nós vamos estudar mundos transitórios. É o processo evolutivo do espírito que passa na sua marcha evolutiva por diversos estágios. E nós hoje vamos ver mundo transitório. Na pergunta 234, Kardec perguntou aos espíritos superiores: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estação ou pontos de repouso aos espíritos errantes? E os espíritos superiores responderam: sim, há. Mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundo que lhe pode servir de habitação temporária, uma espécie de acampamento, tipo desses acampamentos de campo, onde as pessoas vão para refazer suas energias e descansarem. E diz ele: ali os espíritos descansam da demasiada e longa erreticidade, estado este sempre um tanto penoso. Este estado penoso, meus queridos irmãos e irmãs, é justamente as quincarias que nós juntamos sem necessidade para transportar com nós. Quais são essas quincarias? As nossas viciações, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, conforme falou o nosso irmão Santo, a preguiça, a ociosidade. Todas essas quinquilharias nós precisamos nos desfazer. Só que não é nesse ponto nesse acampamento onde nós ficamos transitoriamente. Não. Ali nós refazemos as nossas forças para seguirmos conforme a resposta, conclui a resposta dos espíritos superiores. São entre os mundos a posição intermediárias, demasiadamente longa, esta é sempre um tanto penosa. São, entre outros mundos de posição intermediários, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que a elas pode ter acesso, e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar, refazendo ali as suas energias. Kardec, não satisfeito com a resposta, fez uma subpergunta. Perguntou ele: os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-lo livremente?
E os espíritos superiores responderam, sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem onde devem ir, isto é. E a mesma coisa que nós fizermos uma viagem, antigamente você fazia isso. Saía de Criciúma a Florianópolis, levava 2 dias para chegar lá. Ia por beira-mar, enfim. Então, chegava num determinado ponto, nós ali descansava para seguir viagem no outro dia. Assim faz. O destino da nossa viagem, essa que eu estou citando como exemplo, ida de Criciúma a Florianópolis, há 50, 60 anos atrás, se dava, o destino final era Florianópolis. Aqui, no caso dos espíritos errantes, da reticidade, será a perfeição do ser, a nossa perfeição. Hoje eu estou aqui encarnado, mas amanhã eu posso estar na reticidade e necessitar de habitar um ponto desse, um acampamento desse, para refazer as minhas energias, para prosseguir essa viagem. É por isso que quando eu oro, meus irmãos e irmãs, por uma pessoa que acaba de desencarnar, eu sempre suplico a Deus que coloque num lugar de refazimento das suas energias, que lhe dê condições de prosseguir a sua jornada evolucionista do seu ser, de purificação do seu ser. E aí conclui a resposta dada pelos espíritos superiores. Como bandos de ave que pousam numa ilha para aguardarem que lhe repassem as forças a fim de seguir ao seu destino. No caso dos espíritos, que é a perfeição dos espíritos, a nossa perfeição. Porque ainda somos espíritos errantes e se desencarnar, vamos ficar na erraticidade. Aquela crença que respeitamos muito, a crença dos nossos irmãos, mas desencarnou, morreu, faleceu, vai para um lugar de descanso, é meio contraditório. Vai para a erraticidade, onde se prepara para uma nova jornada, para refazer tudo aquilo que deixamos a desejar. Não é de espírito puro. E o espírito, quanto mais puro, mais iluminado ele se torna, mais trabalha. Não pense que os espíritos de luz, os emissários de Jesus, espírito que tem contato direto com Jesus, com Deus, que eles descansam e dormem. Não. Eles trabalham incessantemente em benefício dos nossos irmãos, de nós, irmãos retardatários. Pergunta 235. Perguntou Kardec aos espíritos superiores: enquanto permanece nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Boa pergunta. E eles respondem: certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter a permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Esses eleitos, meus irmãos, não é assim escolhido por Deus, esse ou aquele ou aquele ou aquele outro. Não. Todos nós somos espíritos eleitos. O que faz nós tornarmos espíritos eleitos é o nosso esforço. É a busca dos conhecimentos. É a necessidade que nós sentimos. Quanto mais estudamos, mais percebemos que precisamos mais de aprender, de nos auto-iluminar para transmitir aos nossos irmãos esta luz. Pergunta 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente,
destinada aos espíritos errantes? E os espíritos superiores responderam: não. As condições deles é meramente temporária, de acordo com as necessidades dos espíritos que estão na eletricidade, em viagem, em jornada evolutiva. E aí Kardec fez 5 subperguntas. Perguntou ele, a subpergunta A: esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos, como nós, no corpo físico? E eles responderam: não. É estéril neles a superfície. Nesses mundos, não tem condições de manter esse corpo físico aqui que eu estou com ele. Esse corpo que vocês me conhecem como Machadinho, não. Esse corpo não tem condições de habitar nesses mundos transitórios. Os que nele habitam, de nada precisam. É exatamente como um acampamento. Quando você vai num acampamento, você já leva tudo que você precisa. Então não pega nada de lá, a não ser as coisas mínimas. Às vezes tem que levar tudo, até a água. Exatamente como num ponto de transição como esse. A sua pergunta B, Kardec perguntou: é permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? E eles responderam: não. São estéreis transitoriamente. Veja como a previdência divina é sabiamente, imutavelmente sábia. É estéril até quanto necessário for. Prossegue Kardec na subpergunta C. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? Aí responde os espíritos superiores: a natureza reflete a beleza da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo que dás o nome de beleza natural. Isto é, a beleza desses mundos transitórios é de acordo com a necessidade do espírito. Nós nos olhamos à janela e deslumbramos o horizonte. Quanta beleza nós podemos presenciar. Mas nesses pontos transitórios, a beleza é de acordo com a necessidade do espírito. Subpergunta D. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Aí eles responderam: já pertenceu. Kardec faz a subpergunta e última subpergunta da pergunta 236. Kardec perguntou: em que época a Terra pertenceu a esses mundos transitórios, ao número de mundos transitórios? Aí eles responderam: durante a sua formação, a Terra já foi um ponto de refazimento transitório dos espíritos na eletricidade. Aí Kardec nos traz uma explicação para melhor nós entendermos estas colocações dos mundos transitórios. Diz ele: nada é inútil na natureza. Tudo tem o seu fim e a sua destinação. E eu complementaria: nada se perde, tudo se transforma. Em lugar algum, diz o Kardec, há vazio. Tudo é habitado, há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição
que as camadas geológicas atestam antes mesmo da formação do primeiro ser orgânico, naquela massa uniforme, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ali ausência de vida. A vida ali era relativo àquele momento, mas sempre há vida em toda parte. Mesmo diferenciada da nossa vida orgânica, há vida. E prossegue Kardec dizendo: seres, insetos da nossa necessidade, das nossas sensações físicas, lá se encontravam em refúgio. Quis Deus que, mesmo assim ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Vê como Deus é sabedoria infinita. Como a sabedoria divina permanece e nos dá lição todos os dias. A natureza, então, é uma fonte imensurável de informações e de aprendizado. Se nós observarmos a natureza, nós tiramos lições magníficas, principalmente para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa convivência, para que nós cada vez mais melhore o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Prossegue Kardec. Quem ousaria afirmar que, entre milhares de mundos que gira na imensidade, um só dos menores que a Terra, perdido no seio da multidão infinita deles, desses planetas todos, goze do privilégio exclusivo de ser povoado? Evidente que não, né, meus irmãos? Vários planetas com seres, nossos irmãos, muito mais elevados que nós, habitam. E nós sabemos que aquela passagem do Evangelho que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Qual é a casa do pai? O universo. Quais são as moradas? Os planetas, como a Terra e outros tantos semelhantes à Terra, de maior ou menor posição elevada. Prossegue Kardec fazendo uma pergunta. Qual é, então, a utilidade dos demais? Aí eles responderam: teria Deus feito unicamente para nós recriar a nossa vista, o planeta Terra? Suposições absurdas, respondeu os espíritos superiores. Incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras, inadmissível desde que ponderamos na existência de todos os que não podemos perceber. Tem muitas coisas que a nossa sabedoria não tem capacidade de compreender os desígnios de Deus, a sabedoria de Deus. Nós temos quilômetros e quilômetros luz de distância de atingirmos alguma coisa superior que se aproxime do próprio Cristo Jesus, quanto mais de Deus. Concluindo, meus irmãos, ninguém contestará que, nesta ida da existência dos mundos ainda impróprio para a vida material e, não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, de acordo com a sua evolução e de acordo com a sua necessidade. Há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema desses que nós estamos vivenciando hoje.
E assim, então, meus queridos irmãos e irmãs, concluímos o nosso estudo de hoje. Na próxima aula vai ser a percepção e sensação e sofrimento dos espíritos na erreticidade. E nós vamos, então, agora agradecermos a Deus, a Jesus, por nós termos esta oportunidade de, na tarde de hoje, estarmos aqui estudando diretamente dos nossos lares, devido a esse recolhimento social que somos submetidos e orientado pelas autoridades sanitárias do nosso país. Então, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade e pedir que as bênçãos de Deus se derramem sobre todos nós, criaturas de Deus, que tanto necessitamos da sua misericórdia, que através dos seus emissários divinos, Deus possa nos assistir. Em cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento. E assim, queridos irmãos e irmãs, nos preparamos para recebermos o passe. Os médios encarregados de participarem deste momento já estão em seus lares, em oração e prece, para que os benfeitores espirituais, anjos de guarda de cada um de nós, de você, meu irmão, minha irmã, que está em seu lar, que está, por um momento, silenciou em seu trabalho e está nos assistindo nessa live, vamos receber esta partilha de amor e de luz. Que as energias que nós necessitamos para manter o nosso equilíbrio físico, moral e espiritual possa ser trazido do laboratório divino e ser impregnado no nosso ser, dando-nos a saúde que tanto necessitamos para prosseguirmos a nossa jornada evolutiva em busca dos conhecimentos que nos libertará de todas as impurezas do nosso ser, nos tornando pessoas melhores. Que assim seja. Vamos agradecer com uma prece que Jesus nos ensinou, da forma que eu sempre oro, dizendo: Pai nosso que estais em toda parte do universo, santificado seja o vosso santo e puríssimo nome. Venha a nós o vosso reino, que o reino do bem nós chegue, vossa vontade seja sempre feita, nos céus, na terra e em todos os mundos habitados. Deus, nosso Pai, nos dá hoje o pão do corpo e o da alma, o sublime sentimento de amor e perdão, para nos amar e perdoar aqueles que nos têm ofendido. Mas não deixa, Pai amado, nós sucumbirmos às tentações da matéria e nem dos maus espíritos. Envia sobre cada um de nós um anjo de guarda que possa nos orientar, nos conduzir pelos caminhos do bem, defendendo-nos da prática de todo e qualquer mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Em teu nome, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guia e modelo da humanidade, governador espiritual do nosso planeta Terra. Em nome de Oswaldo Melo, mentor espiritual da Centro Espírita Seara de Jesus, esta casa abençoada que nos abriga e nos dá as condições de trabalharmos na Seara de Jesus. Nós agradecemos e encerramos as nossas atividades da tarde de hoje. Em nome de Deus, em nome de Jesus, do Centro Espírita Seara de Jesus. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos ampare e abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.